Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, presente. Claudiano Risse. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Presente. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Está em discussão a ata. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Através do requerimento
Através do requerimento número 218/2006, o vereador Paulo Henrique Correia requer licença de suas funções legislativas na sessão de hoje. Está em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Estando presente o suplente Jair Soares Bispo, brevemente cientificado, ocupará o lugar do titular licenciado. Vereador Bispo, por favor. Através do requerimento 228/2006, o vereador Claudionor Risse requer licença de suas funções legislativas na sessão de hoje. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O suplente Carlos Henrique dos Santos, brevemente cientificado, ocupará a vaga do titular licenciado. Faleceu nesta tarde de segunda-feira o Dr. Lécio Viana da Cunha Filho, diretor e fundador da Fundação LF, Lugar de Viver Feliz. Solicito a todos que em pé, 1 minuto de silêncio. Obrigado pela atenção de todos. Bispo, já anunciei. Senhor? Nenhum. Requerimento de atestado do Paulo Henrique Correia e do Claudionor. Comunicações. Ofício 0116/2006, Instituto da Previdência do Município de Barretos encaminha balanço geral anexo exercício financeiro de 2005. Encontra-se à disposição dos senhores munícipes na Secretaria da Casa e dos senhores vereadores. Ofício 112/2006, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, encaminha balancete geral, anexo exercício financeiro de 2005. Item se encontra à disposição dos munícipes e dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ofício 031/2006, Serviço Autônomo de Estação Rodoviária, encaminha balancete geral, anexo exercício financeiro de 2005. Encontra na Secretaria da Casa à disposição dos senhores munícipes e dos senhores vereadores. Ofício 038/2006, Prefeitura Municipal de Barretos encaminha balanço geral, anexo exercício financeiro de 2005. Encontra
na Secretaria da Casa à disposição dos senhores munícipes e dos senhores vereadores. Pela atenção dos senhores vereadores, convite do PROCON para o 7º Encontro Regional em comemoração aos 30 anos do PROCON São Paulo, a ser realizado nos dias 5 a 7 de abril no Hotel Caltrim Barretos Hotel, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Você já pode até perguntar para quem quer ir. Pergunta aí. João Minarelli. Na ordem do dia, projeto de resolução 03/2006, mesa da Câmara, abre crédito, suprimento o valor de 150 mil. As comissões de Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer favorável. O vereador Euripim solicita a dispensa da leitura dos pareceres, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução. O vereador Lilico solicita a apreciação e redação final na noite de hoje, a regimental. Está em votação, redação final. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de Lei 016 de 2006, Prefeito Municipal, revoga a Lei número 3.176, de 28 de novembro de 1977, e dispõe sobre recadastramento obrigatório das famílias detentoras dos direitos do uso de sepulturas no cemitério municipal de Barretos e da outra providência. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, Otávio Alves Garcia, elaborou parecer pela a inconstitucionalidade. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, José Francisco Abrão Miziária, Dorival de Almeida Júnior, elaboraram parecer favorável. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer favorável. A Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas elaborou parecer contrário. O primeiro secretário procederá à leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Em breve resumo, trata o presente da manifestação contra teor de projeto de lei 16/2006, de lavra do chefe do Poder Executivo Municipal, que almeja a regularização e recadastramento obrigatório das famílias detentoras de sepultura no cemitério municipal. O ilustre assessor jurídico opinou pelo regular prosseguimento. É um breve relatório. Do direito de propriedade e direito de uso. Penso que a questão não é tão simples como pareceu ao assessor jurídico. Há evidentemente dois conflitos. O real de uso frente do poder público municipal em regularizar a situação das sepulturas e, segundo, a doutrina. A concessão de direito real de uso é o contrato pelo qual a administração transfere o uso remunerado ou gratuito do terreno público ou particular como direito real, resolúvel para que dele se utilize fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou outra forma de exploração de interesse social. É o conceito que se extrai do artigo 7º do Decreto-Lei Federal 271, de 28 de fevereiro de 67, que criou o Instituto Entre Nós. A concessão de uso como direito real adere ao bem e acompanha em todas suas mutações, sendo transferível por ato inter vivos ou por sucessão legítima ou testamentária. Admite hipoteca e qualquer outro gravame, como os demais direitos reais.
só a diferença de que o imóvel reverterá à administração concedente se o cessionário, seus adquirentes ou sucessores não lhe derem o uso permitido ou desviarem a alguma finalidade contratual. Artigo 7º, parágrafo 4º. Desse modo, o poder público garante, quanto à fiel execução do contrato, assegurando o uso do terreno, é destinado e evitando prejudiciais especulações imobiliárias dos que adquirem imóveis públicos para aguardar valorização vegetativa em detrimento da coletividade. Mas se o adquirente do uso der-lhe a fruição contratual, terá o bem integrado a seu patrimônio como os demais direitos reais. Assim, a concessão do direito real de uso é, entre nós, o sucedâneo do direito de superfície dos ingleses e escandinavos. Eli Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro. Penso que não pode a administração pública alterar unilateralmente o contrato que delimitou o direito real de uso, de modo a retomar o terreno ao patrimônio municipal. A regra 7ª do artigo 7º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 271 de 67, é claro quanto à única hipótese em que é admitida a reversão, in verbis. Artigo 7º. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo de terra ou outra forma de interesse social. Parágrafo 3º. Resolve-se a concessão antes do seu termo, desde que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou termo, ou descumpra a cláusula resolutória de ajuste, perdendo, nesse caso, as benfeitorias de qualquer natureza. O fato de não realizar recadastramento pode, a teor do texto legal retroinvocado, ter o efeito pretendido. Last but not least, não pode ser olvidado ainda a existência do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, a impedir a alteração unilateral, sendo certo que esses não podem ser restringidos nem mesmo por emendas à Constituição. Carlos Aires Brito e Valmir Pontes Filho, direito adquirido contra emendas constitucionais. Mas o que fazer? É o caso de ser fixada uma multa, na hipótese de não haver o recadastramento ou na não conservação, com posterior execução fiscal, e, se o caso, recaindo a constrição judicial sobre o próprio direito real de uso. Não há dúvidas que a questão realmente deve ser resolvida, mas nos termos da lei, inclusive sob pena de sujeitar o poder público municipal a questionamentos de ordem judicial e até mesmo condenação por danos morais, que deve ser evitado. Conclusões. Tendo em mira o ora exposto, não admite qualquer fundamento a sustentar a manifestação da assessoria jurídica, razão pelo qual meu parecer é no sentido de que há vedação constitucional, direito adquirido e ato jurídico perfeito, bem como legal, artigo 7º, parágrafo 3º, Decreto-Lei 271/67, a impedir o regular prosseguimento. Barretos, 17 de março de 2006, Otávio Alves Garcia, vereador. Comissão de Justiça e Redação. O presente projeto tem por escopo proceder ao novo recadastramento das famílias detentoras de direito real de uso de sepulturas no cemitério municipal de Barretos. O objetivo de obter espaços para novos sepultamentos, retirando para tanto o caráter de perpetuidade dos proprietários dos túmulos, que estão completamente abandonados há ano, justifica plenamente. Portanto, assegurada a legalidade pela douta assessoria jurídica da Casa, somos pela normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, o egrégio plenário deverá se manifestar com o descortino de sempre. Assinam os vereadores Kiko Miziara e Dorival de Almeida Júnior. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Pretende o senhor prefeito municipal proceder a um novo recadastramento das famílias detentoras de direitos de uso das sepulturas do cemitério municipal da Paz. As sepulturas abandonadas há muitos anos emprestam ao local um péssimo aspecto, não condizente com a necessidade de transmitir paz que alenta as famílias que perderam entes queridos. Analisando em termos econômicos e financeiros, não percebendo qualquer empecilho financeiro que possa coibir a normal tramitação desse projeto de lei na Casa. Quanto às eventuais despesas com a execução da futura lei, cremos que não existirão, caracterizando a teor o artigo 4º do projeto, um excesso de zelo. Pelo exposto, a priori, favoráveis, o douto plenário deverá se manifestar com o descortino de sempre.
Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas. Dispõe o projeto em tela de recadastramento dos proprietários de sepulturas que estão completamente abandonados no cemitério municipal. Analisando os pareceres da comissão que nos antecede, concordamos plenamente com o parecer exarado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação, folhas de 10 a 12. Apesar de realmente a necessidade de uma reformulação, principalmente no aspecto do cemitério, deverão ser utilizados meios que não causem problemas a ninguém. Portanto, reiteramos nosso posicionamento contrário à matéria, deixando, contudo, a decisão final a cargo do egrégio plenário. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Existo. Senhor presidente, senhores munícipes presentes em nossa tribuna, senhores vereadores, senhor presidente, eu considero esse projeto, sob o ponto de vista não apenas jurídico, em que nós temos um parecer muito bem embasado, mas do ponto de vista humanista, sociológico, antropológico, um verdadeiro absurdo. Desde os arqueologistas têm feito estudos e desde que se levantou as primeiras constituições que nós podemos chamar de cidade e que em sociologia se chama poli, toda vez que tem uma estrutura de vila lá no primórdio da humanidade, se tem também uma estrutura aonde se enterra os seus mortos. Isso vem ao longo dos tempos, passando pelo Egito, aonde as múmias, os túmulos, as pirâmides, enfim. E eu não concebo, porque eu tenho, por exemplo, aqui em Barretos, um bisavô que faleceu em 1906, um imigrante italiano que faleceu em 1906. O túmulo dele é zelado, porque a família ainda está presente. Ao lado tem um desses túmulos que o projeto qualifica como desagradável para o clima, que também faleceu na mesma época, e o túmulo é óbvio, sem nenhuma manutenção, o túmulo está degradado. Mas o que tem que ser levado em consideração é o respeito que os seres humanos, mesmo antes de cristianismo, judaísmo e etc., então as religiões que nós conhecemos, há pelo menos 5.000 anos, já respeitavam os seus mortos, já tinham rituais para respeitar os seus mortos. Então, esse projeto, eu entendo ele de uma forma que vilipendia o direito das pessoas, primeiro do ponto de vista jurídico e formal, e segundo, do ponto de vista humanitário, uma falta de respeito com os costumes que a sociedade ainda preserva e que eu considero costumes que devem continuar a ser preservados ao longo dos tempos. Tá certo? Então, aquele que comprou o seu jazigo na época, muitos dos quais nós podemos verificar ainda no nosso cemitério municipal, que são perpétuos, eles têm que serem respeitados. Então, eu gostaria de colocar isso e pedir aos nobres pares que votemos esse projeto hoje, mas votemos pelo seu arquivamento. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Kiko Miziara. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, imprensa, funcionários,
eu já devo dizer que eu sou contra uma série de idades. Perpetuidade, impunidade, inviolabilidade, né? Um monte dessas idades feitas por aí. Uma delas que mais me assusta é a infalibilidade do ser humano. Revestido na função papal, ele é infalível, o que eu acho um absurdo. Ninguém é infalível. Então são coisas que a gente tem que pensar muito a respeito, e quando alguém outorga a alguém o título de perpétuo, é um negócio para se pensar bastante, vereador Existo. Perpétuo. Para sempre. Quer dizer que nada vai mudar aquilo ali, vai ser para sempre. Então foi feito um procedimento em que, em algum tempo, se determinou que aquilo fosse para sempre. Em parte, eu concordo até que muitas coisas devam ser preservadas, que muitas coisas devam ser respeitadas. Mas na medida que as coisas andam e na medida que as dificuldades aparecem mais claramente, por exemplo, o cemitério não tem mais o que se fazer nele. Daqui a pouco ele vai ter que começar a subir ou a afundar, mas de alguma forma vai ter que se mexer lá, ou se criar outro cemitério. E quando existem instituições que já, por razões as mais diversas, se sobrecarregaram de uma forma tal que não tem mais o que se fazer naquilo ali, alguma coisa deve ser mudada dentro dos critérios historicamente estabelecidos. Historicamente. Há muita coisa que a história deve realmente lutar para preservar. E eu acho que, guardada a sacrossanta opinião individual e as emoções pessoais, não se pode comparar, por exemplo, cemitérios com a pirâmide ou com coisas semelhantes que fazem parte de uma história e de um processo que hoje não cabe. Hoje as histórias e os processos que hoje nós encaixamos estão muito mais ligados ao afeto. Cemitérios, como o nosso cemitério de Barretos, estão ligados a lembranças e afetos de famílias. Mas não tem nada de histórico. Histórico tem lá, sim, as ostrerias, tem lá os cemitérios das tribos indígenas que tem 4.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos. Como o nosso, daqui 4.000 anos terá. 3.000 anos terá. Então ele será histórico também, nos mesmos moldes de alguma coisa que a história prega. Porque do ponto de vista humano, não vai fazer diferença ter ali alguma coisa que preserve a imagem de uma determinada pessoa, de uma determinada família. Manda aquilo que cada um traz dentro de si próprio. Eu particularmente, gostaria de não ser enterrado. Se tivesse um crematório aqui em Barretos, eu gostaria de ser cremado, pegar na minha cinza, jogar para o espaço e acabou. É muito melhor do que eu ficar lá esticadão lá a noite inteira, todo mundo chorando ou fingindo que chora. Né? Fingindo que chora, isso é terrível. E contando piada lá fora, rindo, morrendo de rir lá fora. Acho chato para dar com pau esse tipo de coisa. Então eu até falei, não, o que aconteceu? Cremaram, virou um pacotezinho de cinza, jogou-se no espaço, subiu lá no prédio mais alto de Barretos, jogou num córrego, enfim. É um processo, inclusive, muito mais higiênico. Então, eu, particularmente, dei meu parecer para a mudança disso, porque eu acho que existem, por exemplo, a sua família, vereador Existo, deve preservar. Está preservado ali, porque existe uma família que mantém aquilo ali. Mas existem centenas de famílias que nunca mais deixaram marca alguma aqui em Barretos, sumiram, desapareceram. Então, acho que essas pessoas deveriam ter um nicho de referência, mas não espaços tão grandes capazes de hoje ocuparem espaços para nós podemos pensar nos nossos mortos de daqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, que vão acontecer, inevitavelmente. Só daqui uns 400 anos que se supõe que o ser humano vai atingir um grau de vitalidade que pode chegar até perto da imortalidade. Mas isso fruto de avanços que eu acho que não vão acontecer, porque o ser humano vai dar conta de acabar com a Terra antes disso. Pois bem, o meu posicionamento não é pela perpetuidade. Eu sou o contrário a isso. Como sou o contrário a uma série de validades permanentes. Eu acho que as coisas têm que ser mudadas de acordo com a realidade do tempo. Hoje, a nossa realidade, vereador Carlão, é essa. Nós não podemos mais perpetuar coisas que nós não temos o direito de perpetuar. Nem nós, nem nada é perpétuo. Nem lembranças. Daqui 10.000 anos, 20.000 anos, sabe lá Deus o que vai ser valor, o que vai ser importância. Eu não penso que a gente deva pensar no daqui 10.000 anos, não. Eu penso no que a gente está tendo de dificuldade hoje para enterrar os mortos hoje. Que não tem. Obrigado.
Continua em discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira... Aprovado o projeto de lei contra o voto do vereador Otávio Alves Garcia e Existo. E Mandioquinha. Não, eu vou... Peraí. O vereador Dr. Kiko, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Contra o voto em item dos mesmos, Otávio, Mandioquinha e Existo. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade contra os votos dos vereadores Otávio, Existo e Mandioquinha. Com justificativa de voto, desculpa, João, o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu não fui à tribuna porque eu acho que eu quero falar pouco, mas eu queria dizer o seguinte, justificando meu voto. Eu estou plenamente de acordo com o Kiko, porque a regulamentação do que está acontecendo, está tendo a licitação, vai ter licitação. Amanhã ou depois essa empresa que ganhar, evidentemente que aqueles túmulos que ninguém estiver dando, digamos assim, preocupado com a pessoa que está ali, eles vão demolir isso. Aí depois não adianta a pessoa chiar. Lá, porque for lá e demolir o túmulo, deixou de existir o túmulo. Não. Agora está dando oportunidade para quem quiser fazer o recadastramento, eu vou fazer, porque meu pai está sepultado aqui em Barretos, perto do meu irmão. Eu vou fazer o meu recadastramento para mim garantir o meu direito. Certo, Kiko? Porque aquelas pessoas que assim fizeram, eu acho que não vai ter problema nenhum. Agora, aquelas pessoas que achar que está lá, mas não liga, às vezes nem lembra que está ali sepultado, e depois vai querer vir reclamar ou chiar, aí é tarde. Então, eu queria justificar meu voto dizendo essas palavras. Não, justificativa de voto não tem parte. Justificativa de voto, o vereador Carlão. Eu queria justificar meu voto, porque aqui nessa casa eu indiquei um projeto para que fosse criada uma comissão para poder avaliar a situação do cemitério que se encontra hoje um caos. Eu estive lá fazendo uma visita e lá as ruas dos túmulos não tem calçamento, está na terra, quando chove fica impossível. Finadas as pessoas visitarem ali os seus entes queridos. E banheiros ali, eu fiz uma indicação pedindo para que fosse criado banheiro por causa do dia de finados e dia das mães, que ali tem uma grande visitação. Agora, como sugerir essa comissão para estudar essa possibilidade de melhorias no cemitério, eu acho justo que fosse realmente avaliada essa situação aí. Então, eu queria justificar meu voto favorável a essa desapropriação. Obrigado. Com justificativa de voto, vereador... Quer justificar? Pode justificar. Com justificativa de voto, o vereador Mandioquinha. Senhor presidente, meus amigos que estão na galeria, em nome do Netão, quero cumprimentar a todos aí. Senhor presidente, eu acho uma aberração, um absurdo, quando o cara fala aí que em filosofia de vida, igual fala que vai ser queimado, vai ser jogado. Pô, você comprou o túmulo, é seu. Não interessa se está jogado, abandonado ou acabado, é dele. Agora vai ver uma firma, faz uma licitação, ganha, joga para lá, troca, se o cara não aparecer. E tem pobre que não pode ir em nenhum cemitério porque não tem dinheiro para pagar onde? Quer dizer que aí vem uma firma lá de fora, né, Otávio? Ganha a licitação, vai e arranca. Vende para outro, né? Explora, ganha o dinheiro em cima daquele coitado que deixou de comer para comprar um túmulo. Então, eu acho um absurdo, presidente.
Por isso que eu pedi, justamente, o senhor disse, por arquivamento. É lógico, o senhor tem toda a parte. Que o senhor não pode ter. O senhor tem direito de explicação. O senhor quer explicar, o senhor pede para o seu presidente, o senhor fica muito à vontade. Então, eu acho que cada um tem um tipo. O que quer ser queimado, quer ser jogado, quer ser abandonado. Cada um que faça da vida dele o que quiser, mas pegar e vender os túmulos é um absurdo. Está morto mesmo aí. Filosofia de vida é de cada um que tem que faça o seu corpo o que queira, mas não arrancar o túmulo do coitado que já comprou com tanto custo lá. Muito obrigado, senhor presidente. Pode falar isso. Não, senhor presidente, é que isso está virando moda em Barretos. Recentemente a minha mãe faleceu e eu me lembro que meu pai foi um dos primeiros compradores do título remido do Rio das Pedras Country Club. Se não me engano, o número 128. E eu adquiri dos meus irmãos esse título, até porque o meu nome é muito semelhante ao do meu pai. Aí eu fui até o Rio das Pedras Country Club fazer a transferência, título remido de fundador. E aí me informaram que eu tenho direito só a mais uma transferência. Quando eu morrer, eu posso transferir para o meu filho, que depois não tem mais. Houve uma assembleia e decidiu que vai ter que... a transferência tem que ser paga. Olha, quando foi projetado esse clube, quando foi colocado títulos à venda, eles foram colocados remidos, tá certo? Então, ninguém imaginava naquela época, ao fazer o negócio, e por isso ele tem mais valor, que fosse se cobrar a transferência. É direito adquirido. Foi adquirido esse direito quando da aquisição do título em 1965, tá certo? Então, agora vem no cemitério também. É direito adquirido de não sei quantos anos. Vou entrar no aspecto legal. Não deu certo aqui. Ninguém acatou o aspecto humanitário da coisa. Então, no aspecto legal. Então, eu vou fazer questão de discorrer para a cidade toda que aqueles que se sentirem lesados entrem na justiça. Porque deve ter no cartório de registro, lá no cemitério, não sei aonde, algum título de perpetuidade. E isso tem que ser mantido. Vamos lá, vamos para frente. Projeto de lei número 19, André Luiz Rezec, dispõe sobre fixação de placa nos postos revendedores de combustíveis, contendo informações que especificam os consumidores. A comissão permanente elaborar o parecer favoráveis. O vereador Oripim solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador autor do projeto, André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram sua galeria, senhores funcionários, membros da imprensa. O presente projeto, ele tem uma história um pouco anterior. Logo no ano passado, nós fizemos um projeto de lei, e que inclusive um similar já virou uma lei estadual, que fecha os postos de gasolina que venderem combustíveis adulterados. Aqui em Barretos, pela lei municipal, ele perde o direito por 10 anos, e existe já uma lei estadual que também cessa os direitos em matéria estadual. Na sessão passada, o vereador Paulo Correia, quando ocupou essa tribuna, inclusive com um requerimento aprovado por unanimidade, porque saiu publicada uma relação da ANP que Barretos se enquadrava entre uma das cidades dos piores combustíveis que existia. Ele até pediu essa relação, foi aprovada na sessão passada, porque todas as relações da ANP, inclusive no site da ANP, constam Barretos como uma das cidades que mais se adultera combustível. Só que também não há nenhuma tabela, existe uma tabela com alguns postos, existem aqui na região postos de bebedouro, de algumas cidades, mas de Barretos não existe nenhum nome. Isso foi solicitado na semana passada. Então, eu tomei a iniciativa de fazer esse projeto de lei com o seguinte teor, que todo posto será obrigado a colocar, próximo às bombas, uma placa com a seguinte inscrição: combustível adulterado é crime. Denuncie 0800 900 267, ligação gratuita, que é o telefone da ANP, Agência Nacional de Petróleo, que é quem fiscaliza oficialmente os combustíveis. Porque nós sabemos que o combustível adulterado, quem adultera o combustível, primeiro,
estraga os carros, lesa o consumidor, sonega imposto, polui o meio ambiente, e só quem está adulterando que leva essa vantagem. Então já foi encaminhado pela Casa, na semana passada, para a ANP solicitando essa relação, para que nós saibamos por que Barretos ocupa esse lugar de destaque em combustível adulterado. E, com esse projeto de lei, ter as placas nos postos de gasolina de forma que todo mundo saiba para quem reclamar. Porque no Brasil é muito fácil falar assim, você pode reclamar, você tem o direito de reclamar, mas ninguém sabe aonde reclamar. O telefone é uma ligação gratuita, é um 0800 da ANP, só que eu tenho certeza que a maioria da população desconhece isso. Então, essa placa nos postos de gasolinas teria o objetivo de realmente dar efetividade à lei que nós aprovamos no ano legislativo anterior. De realmente dar à população o direito de saber onde reclamar, para quem reclamar. Pois não, vereador. Eu acho que a ideia de Vossa Excelência é brilhante, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual seria a forma, a maneira que a pessoa, o consumidor, ele ficaria sabendo se a gasolina está adulterada ou não? Qual seria o procedimento para ele ficar sabendo, para ele poder usar aquele telefone e denunciar? Ele teria que fazer a denúncia. O único tipo de laudo que é aceito legalmente é o laudo da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. O que acontece? A ANP faz por estatística, e inclusive de acordo com a reclamação. Então, qual que seria o objetivo do projeto? Que se tiver algum posto que está adulterando de uma forma visível, porque não tem os testes para detecção de... Alguns são fáceis, mas hoje em dia o que se coloca na gasolina não é fácil de detectar, só a ANP que tem. Mas tem alguns postos em Barretos que se sabe que sempre dá problema quando abastece lá, existe o comentário. Então, que a própria população comece a denunciar isso e que a ANP, tendo o número de denúncias, vai estar priorizando essa fiscalização. Espero ter respondido a sua pergunta, vereador. Parte 9, vereador. Pois não, vereador. André Rezec. A legislação federal já exige isso. E alguns postos de Barretos possuem essa placa. Tá certo? Só que não são todos, e aí o senhor tem razão, Vossa Excelência tem razão. Porque não são todos, né? Tem alguns que estão no segundo andar, mas não estão afixadas num local visível. Mas a legislação federal já exige essa visualização por parte do consumidor. Vossa Excelência tem toda a razão, inclusive é uma placa grande que está razão social, CNPJ, inscrição estadual e uma série de informações que, na verdade, inclusive o número acaba ficando perdido ali no meio por causa da poluição visual. A ideia seria uma placa específica para isso, para estar coibindo essa infração na nossa cidade, que lastimavelmente a gente vê publicado na Folha, no Estadão, que está como uma das campeões em combustível adulterado. Bom, é só. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Continue a discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Jair Soares Bispo, o fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Carlos do Basquete solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Com justificativa de voto, o vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com as suas presenças. Senhor presidente, eu votei favorável ao presente projeto, mas eu quero deixar bem claro o meu repúdio pela forma pela qual se propaga de que Barretos possui a adulteração em combustível, porque é uma pecha que se joga em todos os proprietários de postos de gasolina, principalmente, inclusive, eventual denúncia anônima, que se alguém a fizer, teria pelo menos a dignidade de lançar sobre alguém alguma coisa irregular. Não se compactua de forma alguma
com os postos de gasolinas que eventualmente usam de falcatrua para adulterar combustíveis, face aos danos que eles ocorrem em todos os segmentos. Mas eu não posso concordar também de que Barretos seja jogado uma nódoa de que é a cidade que, nesse sentido, mais tem concorrido, porque eu acho que ninguém ainda se provou de forma alguma realmente aquilo que se faz. Então fica aqui o meu repúdio só nesse aspecto e que realmente, se ocorrer, que se tome as providências necessárias e cabíveis ao caso. Projeto de Lei 026 de 2006, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Institui o diploma de atiradores, destaque do ano e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer favorável. O vereador... Só um minutinho, desculpa. Só um minutinho. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura dos parecer. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas apresentou emendas. O primeiro secretário fará a leitura do parecer com as emendas. Desculpe, aquele projeto meu você precisa entregar para mim, porque só não tem jeito de entrar. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Em termos financeiros e orçamentários afeta essa comissão, nada a opor. Eis que as despesas serão restritas à realização de sessão solene e confecção do diploma. Para tanto, o orçamento da Câmara Municipal conta com dotações específicas e suficientes. Entretanto, para que o projeto não tenha qualquer cunho político, apresentamos ao egrégio plenário as seguintes emendas. Primeiro, emenda substitutiva ao artigo 2º do projeto para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O chefe de instrução do tiro de guerra encaminhará anualmente, na primeira quinzena do mês de outubro, ao Legislativo, o nome do atirador destaque, qualificações e razões consubstanciadas que o levaram a proceder à escolha. 2. Emenda substitutiva ao artigo 3º para que passe a ter a seguinte redação. A mesa diretora da Câmara procederá à elaboração de projeto de decreto legislativo, dispondo sobre a concessão do diploma e, obrigatoriamente, instruído com a exposição dos motivos que justifiquem a homenagem no prazo de 20 dias. Parágrafo único. A mesa diretora poderá solicitar dados e maiores informações ao comando da corporação referido no artigo 1º. Sala das Sessões, vereadores Rui Menezes, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Está em discussão as emendas. Não havendo oradores, está em votação uma a uma. A primeira emenda está em votação. Os que concordam permaneçam na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação a segunda emenda. Os favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto, no original já com as emendas aprovadas. Com a palavra o autor do projeto. Vixe, nele aqui agora eu fui no banco. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe presente aqui na nossa galeria, Netão, nosso amigo lá do tiro. Eu quero cumprimentar a todos. Existe esse projeto, ele vem de encontro com nossos amigos que fazem o tiro de guerra. E você veja, lá ele fica muito à vontade, porque na formação ética e cívica do tiro de guerra, quando o jovem começa a fazer o tiro, às vezes ele não leva muito a sério, porque é uma tarefa muito cansativa. A gente faz o tiro junto, porque meu filho fez o tiro de guerra, acorda de manhã, fica 1 ano lá no tiro. Agora, ô Carlão, com esse projeto, o aluno fica mais à vontade, ele trabalha mais com garra, mais com afinco, leva mais a sério, por quê? Ele sabe que no fim do ano ele vai ter um diploma aqui na Câmara, na sessão solene.
Mas como a gente mexeu nas emendas, porque o sargento tinha pedido que a gente escolhesse o melhor atirador. Então, nada mais justo do que ele mandar para nós um dos melhores atiradores do tiro de guerra. Para que a gente já dê o diploma diretamente ao melhor atirador. Pois não, doutor, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado pela parte, vereador Mandioquinha. Eu só queria indagar de Vossa Excelência. Será instituído o diploma de atirador destaque do ano? É que a gente sabe que atirador são todos aqueles que frequentam e que fazem o tiro de guerra. Então eu queria só perguntar a Vossa Excelência, quando desse projeto da Intangulado, Vossa Excelência quer deferir o diploma de atirador destaque do ano ao melhor atirador ou aquele que tiver o melhor comportamento, a melhor desenvoltura, ou todos os segmentos juntos? Quer dizer, que ele se referia estritamente ao atirador, aquele que é bom de tiro? Isso, que acertou na mosca direto. É o melhor porque atirador. aqui, atirador destaque do ano, são todos que fazem parte do tiro de guerra. Realmente. Então tem aquele que tem melhor comportamento, melhor desenvoltura, melhor ordem unida, porque todos são considerados atiradores. Entenda o que eu estou dizendo. Todos, tiro de guerra são atiradores. São. Não existe tiradores do tiro, é atirador, todos. Todos são Então o que Vossa atiradores. Excelência, quando menciona aqui, é o atirador, o bom de tiro, né? Bom de tiro e nos comportamentos, que ele vai somar pontuação, não vão? É aquele que acerta, porque atirar qualquer um Isso. atira. Ele tem que acertar e atirar, né, doutor? E tem os melhores comportamentos dentro do tiro de guerra. Porque tem uns, inclusive, que gosta tanto do tiro que faz 2 vezes. Sabe? São todos os atributos, é o melhor comportamento, Isso. Abrangendo todas. Abrange melhor comportamento, avaliação lá na parte de tiro, descrito, na falta, e disciplina em tudo, né, Bispo? Agora, e que vem incentivá-lo cada vez mais, porque é difícil tirar só 100 no meio de 500, doutor, porque eles fazem o tiro lá, e quando acaba é aquela festa, aquela alegria, igual vai ficar mais emocionado porque vai ganhar um diploma. O senhor não acha válido? Lógico. Ah, então o senhor vai votar com a gente? Lógico. Então, muito obrigado, eu fico satisfeito, eu estou grato. Lógico, fica à vontade. Você é bom atirador, né? Eu imagino. Então tá bom. O Nobre, senhor fez o tiro, né? Tá bom. nobre vereador, Tá certo. Pois não, vereador. no- Tem uns que gostam tanto, vereador, que faz 2 vezes, pede para fazer de novo. nobre vereador Pois não. Sebastião Rodrigues Mandioquinha, eu vou votar a favor do seu projeto, mas vou votar contra um dos meus princípios, porque eu entendo e reforcei essa opinião lendo jornais do último dia 1º, que o serviço militar não deve ser obrigatório, assim como eu acho que também o ato de votar não deve ser obrigatório. Eu acho que deve ser decisão do jovem se ele vai ou não prestar o serviço militar, assim como o do eleitor se ele vai ou não votar, né? Mas apesar disso, apesar de toda aquela ordem do dia que foi pronunciada pelo comandante do Exército no último dia 31, em que ele convalida como positiva a Revolução de 1964, que tantas vidas ceifou, que tantas pessoas perseguiu, que tantas pessoas torturaram, eu voto a favor, porque é um projeto seu e conheço a sua forma de agir e sei que isso é significativo para aquela comunidade de jovens que a cada 6 meses presta o tiro de guerra. Então, em confiança ao seu projeto, o senhor vai ter o meu voto. Ô, vereador, eu fico satisfeito, fico muito grato ver o senhor falar essas palavras bonitas que me emocionam, ver essas coisas lindas que eu às vezes não consigo guardá-lo na minha mente, mas eu fico muito grato. Só de ter o seu voto, para mim, engrandece muito. Se emocionou. Obrigado, senhor presidente. É que eu tenho a dizer que eu fico muito satisfeito porque o vereador aqui Eu ia falar mais coisa, Otávio. Agora, quando o senhor é um bom atirador, eu me preocupo que talvez eu possa até lhe dar o título também um dia. Mas só na outra encarnação, porque essa aqui é só para o próximo. Pessoal que estão fazendo o tiro que termina este ano.
Você também, quem é que... Você, né, Paulão, que estava falando que é bom atirador, né? O senhor é bom atirador também? Então, bom. O senhor vota comigo? Ah, então não, obrigado. Satisfeito. Muito obrigado, senhor presidente. O que eu tenho a dizer? Continue a discussão. Graças a Deus que não tem. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão e votação. Autor do projeto, vereador Sebastião Rodrigues, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão da noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Bispo solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Oi. Alô? Oi. Na Câmara, passa lá. Já. Acabou. Tá, você tá onde? Na página complemento, projeto de lei 27/2006, prefeito municipal. Altera a denominação e cria cargos de provimento efetivo que especifique e da outra providência. As comissões elaboraram parecer favorável. O vereador Existe solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Carlão solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei 031, prefeito municipal autoriza a premiação no valor de R$ 2.200 aos vencedores do concurso de Mais Bela Voz, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura. A comissão permanente elaboraram parecer favorável. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Uripim, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje regimental. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Ofício do 012, José Yunes, primeiro secretário. José Luiz Yunes, secretário municipal de saúde, encaminha prestação de contas de gasto finalizado com o Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente
da presente prestação de conta, referente ao mês de agosto de 2005, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Lilico solicita dispensa da leitura do parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a prestação de conta da Secretaria de Saúde. Ofício 015, José Luiz Iune, secretário municipal da Saúde, encaminha a prestação de contas do gasto realizado com Fundo Municipal da Saúde referente ao mês de setembro de 2005. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal da presente prestação de contas referente ao mês de setembro de 2005, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Bispo solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação.